Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler alguns versos, alguns versículos. Vamos trabalhar algumas aplicações sobre esses versos. E na medida do possível, dentro do tempo que nos é possível, vamos estar explanando esta mensagem, neste texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando estiverem dizendo paz e segurança. Então, de repente, a destruição lhes sobrevirá com dores de parto, a uma grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite e se embriagam, e embriagam-se, e os que se embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 23 agora. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente em vosso espírito, alma e corpo, sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos por esta palavra que nos traz orientações, meu Deus, acerca da tua vinda, qual o nosso posicionamento, em que condições devemos nos apresentar a ti. Te suplicamos, abertos ao Espírito Santo, para que o mesmo possa operar em nosso interior e promover uma revolução que venha explicitar, expor ao mundo, este mundo corrompido, que fomos transformados, que somos diferentes, que somos filhos de Deus e queremos viver uma vida de luz, de boas obras, de frutos que resplandeçam o caráter do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos neste momento, ó Santo Espírito, afasta, afugenta os espíritos imundos contrários à pregação da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda força opositora das trevas seja repelida agora, afastada pelo fogo do Santo Espírito. Eis-me aqui, ó Santo Espírito, usa a minha vida e os meus sentidos. Eu os coloco à tua inteira disposição para pregar e ensinar a tua palavra. E assim, neste momento, glorificamos ao Deus Altíssimo, ao Senhor Jesus Cristo e ao Santo Espírito. Amém. Está bem claro e bem patente, nesse período em que estamos vivendo, os sinais ocorridos, todos eles se correlacionam com certas exortações, em especial profecias que já foram entregues na palavra de Deus. Tem que ser muito sério para não perceber que aquele que não tiver o sinal na sua mão ou na sua testa não comprará e nem venderá. Basta ter uma noção mínima de economia para observarmos que o dinheiro, papel moeda, vai sair de circulação, dinheiro espécie vai sair de circulação, e moedas digitais, uma moeda virtual vai ser inserida, nossos CPFs vão ser controlados e cerceados por um Estado dominador, um Estado cerceador, e automaticamente essas tecnologias munidas de inteligência artificial vão ser inseridas na pele das pessoas, no corpo humano. Uma agenda transhumanista tem avançado e tem mostrado hoje, explicitado com muito mais clareza aquilo que era um mistério às gerações passadas. Estamos tendo o privilégio de sermos
a última geração, pois os sinais de profecia têm demonstrado. Imaginemos que na época em que Paulo escreveu existiam os imperadores romanos, agentes malignos que eram os chamados grandes anticristos, e eles foram usados pelo diabo para desencadear terríveis perseguições contra a igreja de Cristo. E por muitos dos cristãos verem os seus entes queridos assim, os seus familiares sendo perseguidos, presos e mortos, muitos estavam ali pensando que aquele período já era a grande tribulação. Mas podemos constatar que situações semelhantes de perseguição ocorreram ao longo de todo o processo, desde que Deus ali entrega profecias, promessas proféticas para Eva. Vemos que o dragão, a serpente, vem desde aquela data em diante até os dias de hoje, como está lá em Apocalipse 12, perseguindo a mulher, perseguiu o filho da mulher, o Messias, e perseguindo os adoradores e seguidores do filho da mulher, que são os cristãos. Haja vista nossos irmãos na Nigéria como estão sofrendo por grupos radicais verdes, mais 200 eliminados ali, igrejas sem paredes, com o teto todo destruído, mas os cristãos continuam firmes ali, sendo consolados e fortalecidos, revigorados pelo Espírito Santo, não abrindo mão de suas fés, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Que isso sirva de exemplo para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil, pois ainda temos alguns resquícios de liberdade. Veja que o apóstolo Paulo exorta, numa época em que muitos cristãos estavam sendo eliminados, ele exorta no capítulo 5 acerca dessas coisas. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca de tempos e das épocas. Entendemos que o nosso Deus, ele habita na eternidade, o tempo Kairos não pode ser cronometrado. O nosso Deus, ele determina tempos por ser onisciente. Na trajetória de tempo Cronos, esse tempo cronometrado que nós assim estamos vivenciando, ele determina tempos. Haja visto que lá em Êxodo capítulo 12, ele institui um calendário. Veja que a festa da Páscoa, que celebra o dia da independência, o dia em que os hebreus foram libertos de um cativeiro de 430 anos, passou ali a ser o primeiro dia. Festa de Pães Asmos, festa da Páscoa. Veja algo de maravilhoso que naquele calendário instituído por Deus, o nosso Deus se manifestou ao seu povo, se manifestou à igreja, pois numa mesma festa de Páscoa o Senhor Jesus Cristo também foi crucificado. Numa mesma festa de primícias o Senhor Jesus Cristo também ressuscitou como primogênito dentre os mortos. Numa festa de Pentecostes, onde eles celebravam o decálogo, o recebimento do decálogo, houve a descida do Espírito Santo para selar e batizar os cristãos. E existem mais 3 festas aí, tabernáculos, que também se cumpriu no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tabernaculou e habitou entre nós. E vemos as festas das trombetas, que pode ser um indicador do grande dia, a voz de arcanjo, ao soar de trombetas. Pode ser que o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 seja numa festa de trombetas ou num dia da expiação. Vemos que em especial nesses grandes dias de festas, vemos o nosso Deus se manifestar profeticamente, cumprindo profecias, em especial quando Israel volta, os judeus espalhados pelos 4 cantos da terra, eles que um dia foram dispersos pelo nazifascismo, pelas perseguições de regimes totalitários extremamente ateístas, cumprindo agendas malignas. Os regimes totalitários perseguiram o povo de Deus e eles se viram dispersos entre os 4 cantos da terra. Mas o último capítulo de Isaías se cumpriu. Os judeus dispersos dos 4 cantos da terra retornaram em 15 de maio de 1948 e assim foi consolidado, e o Brasil teve uma participação especial na formação do Estado de Israel. São inúmeras as profecias que Deus, no seu tempo soberano, do seu trono, do seu soberano conselho,
determinou no tempo humano, na história da trajetória do seu povo, datas em que haveriam interferências da sua obra religiosa, da sua obra espiritual, da sua obra moral, da sua obra de salvação, tanto para com Israel, como para também a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Principalmente os neopentecostais ficam atentos às datas do calendário judaico e estão atentos ali a estas intervenções, a estes acontecimentos. Em especial, estamos muito apreensivos diante deste grande acordo firmado, talvez acho que o 8º acordo firmado pelo presidente Donald Trump, um grande conservador que tem sido um grande defensor da cultura judaico-cristã, vai tornar a América forte novamente, e o seu genro, Jared Kushner, estão aí promovendo acordos de paz que já foram firmados. Grandes levas de palestinos já estão voltando ali para a faixa de Gaza. Um grande projeto urbanístico de desenvolvimento socioeconômico já foi desenvolvido, projetado pela equipe do presidente Trump para desenvolver aquela região. E com certeza será o novo Emirados Árabes. Com certeza será uma potência. Grandes arranha-céus vão ser construídos, grandes empresas e corporações vão chegar àquele local. E nós haveremos de ver a prosperidade finalmente chegando à Palestina. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E Israel tendo fôlego para respirar. Que Deus abençoe grandemente Israel. Veja que Paulo fala: irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca de tempos e de épocas. Paulo fala no sentido de que não há uma necessidade de nós ficarmos, como no desenho do Homer Simpson, efetuando cálculos e mais cálculos, entrando em gematrias, em listas infindáveis, fazendo gematrias de nomes, cálculos que esgotam. Eu acho até bonito que a pessoa se dedique a isso, mas se as pessoas ficarem fazendo cálculos de forma matemática, nosso Deus transcende a matemática e a cabala numérica judaica, nosso Deus transcende a tudo isso. As pessoas estarão sujeitas a falhar, como alguns pastores neopentecostais aí demarcaram datas para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para o fim dos tempos, e eles falharam. E algumas seitas ideológicas e algumas seitas aí religiosas, até os dias de hoje, difundem ensinamentos errados acerca disso. Paulo está falando acerca disso, de tempos e de épocas. Mas nós vemos que aqui nesse capítulo 5 em especial, o apóstolo Paulo ele dá ênfase a uma condição mental, a uma condição espiritual e moral que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve se apresentar todos os dias na expectativa da vinda do Senhor. Então não fique observando, não fique extremamente atento, calculando como alguns fazem, mas estejamos atentos ao calendário judaico. Estejamos atentos de forma emergencial à condição que nós estamos em Cristo Jesus. Se estamos alinhados com Ele, em vida penitente, em santificação, como nos diz o último versículo que nós lemos, neste texto, 1 Tessalonicenses 5:23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ser tido como uma emergência em nossas agendas pessoais. A expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo em santificação. Veja que ele ilustra aqui acerca de um ladrão e também usa uma gestante. Veja que ele fala no verso 5:2, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Nosso Deus não é ladrão, mas assim como um ladrão vem para roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus Cristo virá a esse mundo maldito que Ele mesmo construiu, mas arrebatar deste mundo maldito os seus santos, os seus filhos, aqueles que desejam como Davi: minha alma não se alegra com o pecado, cria em mim, ó Deus, um coração puro, santifica-me com teu Espírito, lava-me com teu sangue, Senhor Jesus Cristo. O Senhor virá arrebatar
a estes o Senhor virá levar para si, cumprindo o que está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que isso é importante, essa profecia temos que estar aguardando. Veja que até os heróis da fé do Antigo Testamento, como Jó, como Abraão, que receberam profecias, Jó cria num vindicador: ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive. Ele cria que, na promessa de que o Messias, um Goel, um vindicador, haveria de ressuscitá-lo dentre os mortos, porque ele é justo, e ele estará lá com a sua igreja. Ele vai ressuscitar dentre os mortos, vai receber uma natureza imperecível, e nós, os que estivermos vivos, recebermos também, não vamos passar nem pela morte, receberemos natureza imperecível, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então temos que viver nisso. Veja algo muito interessante, que ele fala da iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. Falo iminente e eminente. Eminente porque ele é a maior eminência absoluta, ele é Senhor Supremo, ele tem todo o direito de julgar. E iminente porque ele vem com uma ameaça de juízo àqueles que praticam o pecado, estão desalinhados da sua vontade, estão em rebelião como Lúcifer e os seus demônios. Veja que ele fala algo muito interessante agora da condição em que se encontrará o mundo. Algo muito interessante é a cultura da impunidade que foi implementada sobre o Brasil. Verdadeiros engenheiros sociais do mal, malignos, extremamente revolucionários, implementaram isso dentro das universidades, em especial nas faculdades de direito, onde o direito foi pervertido, onde se transgrediu ali. Isaías capítulo 5, verso 20 e 22, eles falam que o injusto é justo, que o errado é certo, né? Instituíram aí um politicamente correto, e isso de certa forma também se infiltrou por falsos pastores, como diz 2 Pedro capítulo 2, se infiltraram nas congregações e perverteram a doutrina e corromperam. Aí estão bombardeando os alicerces, como diz o Paulo Guedes, né? Tem pica-pau que entrou lá dentro da arca e está picando a arca para ver se fura e começa a inundar, para ver se a arca afunda. Sabotadores das instituições. E implementaram essa cultura da impunidade, a legalização do que é errado. Veja algo terrível, quando estiverem dizendo paz e segurança. Fiz questão de citar alguns instantes atrás o acordo de paz entre Israel e o Hamas, né? Vemos aí um acordo de paz que traz uma certa tranquilidade, mas conhecendo esses grupos radicais verdes como eles sempre atuaram, eu acho difícil que eles ali se submetam às cláusulas deste acordo. Então nós logo imaginamos que existem alguns mais dotados de espírito de rebelião que não vão se conformar, se contentar com as decisões do acordo e podem promover novas guerras. Coisa mais ridícula que eu vejo aqui no Brasil, muitas vezes são os consumidores do pó branco, que sobem com camiseta branca aos morros, fazem manifestações nas praias com camisetas brancas, mas, no entanto, todos eles fomentam aqueles que vendem o pó branco, porque são consumidores do pó branco, são consumidores e praticantes de atividades extremamente ilícitas que são condenadas aqui na palavra de Deus. Como pedem para que a paz haja no mundo, se eles lutam contra as instituições criadas por Deus? Contra a família, contra os jovens, atacam, né? Atacam a palavra de Deus pelo seu comportamento, pelos rituais que eles fazem nos palcos, levando as massas, o gado, a massa, ao engodo. As doutrinas das seitas ideológicas são transmitidas por meio de refrões musicais, levando as pessoas a cantarem repetidamente, mascando como um chiclete, as pessoas saem reproduzindo essas ideologias que ofendem a palavra de Deus, que ofendem a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Eu não sou o juiz do mundo, mas uma coisa bem certa, que o nosso Deus tem visto essa falsa paz e essa falsa segurança que só fomenta o ódio e a destruição daquilo que Deus criou e viu que era bom. Veja que ele fala aqui, então, de repente virá a destruição, lhes sobrevirá com dores de parto e a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja que ele fala dessa paz e dessa segurança que nós estamos vendo, mais uma tentativa de acordo e diversos acordos que estão sendo tratados. Vemos que ele mais uma vez usa a ilustração de uma mulher gestante. Eu não entendo muito de gravidez, mas eu sei que quando vai diminuindo o período das contrações, as contrações vão aumentando e o intervalo de tempo entre elas vai diminuindo e as contrações vão aumentando e são indicadores de que o bebezinho vai nascer. Bem assim, o nosso Deus quer indicar que quando a gente vê esses tratados de paz, o índice de violência crescendo cada vez mais, de forma assustadora, crime organizado controlando, sendo uma espécie de poder paralelo, maldade disseminada, o mal sendo relativizado como se fosse bom, até mesmo por certos pastores que distorcem a teologia, a palavra de Deus, interpretam mal a palavra de Deus, sob a ótica revolucionária. Vemos que estes são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Sem contar que quando falamos de tempo, nós sempre pensamos no tempo cronológico, como eu disse, o tempo kairos é o tempo de Deus, o tempo cronológico é esse tempo cronometrável de 1 hora, 3.600 segundos, 1 hora de 60 minutos, 1 minuto de 60 segundos. E nós ficamos perplexos, sempre pensando nisso, mas entenda que tempo aqui tem uma abrangência de compreensão, pois ele pode ser entendido também como condições climáticas. Veja que o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, ele fala acerca do bramido das ondas, ele fala de tremores de terra. Hoje vemos armas do tempo que foram criadas, tecnologias de ar, tecnologias de armas de guerra, armas de tempo que podem promover tempestades, abalos sísmicos, tantas outras tecnologias estão sendo explícitas aí, indicando que podem já estar sendo utilizadas para destruir as nações. Imagine uma guerra, nós vemos aí certas armas podem destruir, Vemos uma exibição de força do presidente Trump tentando deter aí o avanço da narcoguerrilha aqui na América, e aí eu via lá um geopolítico, um cientista mostrando o poder de destruição de uma daquelas armas, e eu fiquei impressionado de ver, pode devastar uma cidade inteira, se não houver a rendição daquele tirano que governa aquela região. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, como é bom estarmos do lado certo, para não sermos atingidos por uma bomba como aquelas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A maior arma secreta será o Senhor Jesus Cristo na sua vida gloriosa. Então, quando nos diz respeito acerca do tempo, vamos entender que tempo envolve essa abrangência, não só do tempo, o tempo cronometrável, mas como também o tempo de condições climáticas, de destruição por tempo, o que está havendo. Mentes malignas desejam até escurecer o nosso sol. Mentes malignas almejam até escurecer o nosso sol, numa falsa teoria, num falso conceito científico. Estejamos atentos. Falam que a intenção é boa, de paz, é de amor, é de prevenir disseminação de doenças, mas na verdade é destruir a humanidade. Veja no verso 4, Paulo vem falar acerca de condições no que diz respeito aos que são iluminados e aqueles que continuam encegueirados nas trevas. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e os filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos
e sejamos sóbrios. Veja que ele fala, ele correlaciona aqui os que vão ser surpreendidos em trevas, são esses que não são sóbrios, são esses que não estão conscientes, estão com a mente aprisionada. É muito comum vermos no mundo pessoas no entretenimento, em refrões de música, zombarem de nós cristãos que somos escravos, viemos uma vida restritiva, viemos uma vida proibitiva, onde não podemos aproveitar das delícias desse mundo. Muito pelo contrário, a obra do Senhor Jesus Cristo, realizada em nossas consciências, nos traz a liberdade para escolher, para que nunca confundamos a liberdade que temos em Cristo Jesus para vivermos a libertinagem e a escravidão que a libertinagem impõe. Escravidão e libertinagem que as ideologias, assim, em rebelião, implementam nessa terra. Veja que ele fala que nós que somos libertos, estamos em luz, fomos iluminados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não estamos mais em trevas, estamos em região celestial. Não somos mais filhos das trevas, filhos do diabo. Veja que ele fala aqui no verso 5, confirmando isso, no 5:5, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Veja como no livro de Ezequiel, que aqueles que ofendiam a Deus dentro do templo do Senhor, o mesmo templo onde entrou o Chocão, a glória de Deus, na inauguração do templo de Salomão, homens consagrados para servir o Deus Altíssimo, em toda a liturgia do sacerdócio, estavam ali em noite, escuridão, de forma secreta, realizando ali rituais pagãos, cultuando os mesmos ídolos, os mesmos demônios que foram derrotados nas 10 pragas, lá na terra do Egito. Veja que situação terrível, né? E aqui ele fala, nós somos filhos da luz, filhos do dia, nós não agimos em trevas. Jesus Cristo, quando falou isso, falou uma situação tanto semelhante a essa de Ezequiel, capítulo 8, o texto onde o Senhor Jesus Cristo ali fala acerca dos fariseus, que eles são filhos do diabo, e eles conspiram nas trevas, e eles consumaram essa conspiração capturando o Senhor Jesus Cristo na escuridão. Toda a conspiração se deu ali à noite. São os filhos é o período exato de tempo onde os filhos das trevas atuam contra Deus e contra os filhos de Deus. Veja a importância. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Veja que estar na luz, atuar de dia, sermos iluminados pela luz do Senhor, indica que nós não estamos mais dormindo, nem dormitando. O estado de consciência fechada, de não conscientização, indica que a pessoa está dormindo, a pessoa está letárgica, com freio de mão puxado, não querendo prosseguir em conhecer ao Senhor, nem avançar em conhecer ao Senhor e a verdade. O tempo está se esgotando. Vão ser apanhados, como ele diz aqui, vão ser apanhados assim, de forma abrupta pelo ladrão, pela destruição, com a vinda do Senhor. E aí será tarde demais para que haja arrependimento. Lágrimas não serão mais suficientes. Serão apanhados como Esaú, que nem com choro e com pranto pôde resgatar a bênção da primogenitura. Era possível ter o Senhor acessivelmente por redes sociais, por rádio, televisão. Agora os canais de comunicação vão ser fechados. E pode ser que a igreja tenha que louvar, como lá na janela 1040, louvar ao Senhor na clandestinidade. E aí talvez possa ser tarde demais. Veja no verso 7, porque os que dormem, dormem à noite, os que se embriagam, embriagam-se à noite. Mas nós, visto que somos do dia, somos sóbrios, vestindo da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Após esse contraste das atividades que se fazem à noite, das atividades que se fazem no dia, ele aqui usa a ilustração das atividades nocivas que
muitos realizam à noite, e atividade de criaturas espirituais do mal que atuam à noite, são criaturas das trevas. E veja as atividades daqueles que são iluminados, que fazem, servem a Deus de dia, pois são iluminados pelo Senhor, fazem a obra de dia para que todos possam ver e visualizar. Veja que ele fala da importância desses que atuam de dia, de estar sóbrios, ou seja, conscientes, agir racionalmente. Portanto, transformai o vosso entendimento para se oferecer um culto racional. É muito importante estarmos sóbrios diante do acontecimento. E aquilo que não conhecemos, devemos pedir ao Espírito Santo a iluminação. Buscar o conhecimento da sua palavra e buscar a força e o poder do Espírito Santo para discernir os tempos, os acontecimentos, as falas dissimuladas e maliciosas que querem inserir a massificação de coisas nocivas, de coisas que desagradam a Deus, massificando as pessoas, tornando todos iguais e semelhantes em rebelião ao maligno. Veja que ele fala da importância, ele usa ilustrações de uma armadura de fé, ou seja, os nossos olhos, quando são abertos para aquilo que é de Deus, nós temos a compreensão de uma batalha espiritual. Isso fica mais claro lá na Epístola aos Efésios, quando Paulo vê, ele estava sendo guardado por soldados romanos, tinha prisão domiciliar ali, e ele via como um soldado, o quanto de investimento que havia num soldado romano para que ele não perdesse batalhas, e ao mesmo tempo pudesse ser preservada a vida de um soldado romano nas batalhas. Nós temos que tomar todos os componentes da armadura de Deus, dessa armadura da fé, em especial, veja que ele fala aí do capacete, né? Podemos muitas vezes ser feridos nas pernas, nos braços, mas a nossa consciência tem que estar sóbria, consciente, racionalmente compreendendo o que está vindo, compreendendo a obra de Deus em meio às batalhas. É muito importante protegermos a cabeça, pois na nossa cabeça existem 4 dos nossos sentidos: visão, audição, olfato, a fala. O centro das nossas decisões está na nossa consciência, na nossa mente. Por isso temos que usar o capacete, temos que ter zelo com aquilo que entra pelos nossos olhos, sermos criteriosos com aquilo que está alimentando a nossa consciência, pois ela poderá influenciar as nossas ações e os nossos procedimentos. Se alimentarmos por meio dos olhos a nossa consciência com a palavra de Deus, nós estaremos bem pautados, bem orientados. Mas se alimentarmos a nossa mente através dos nossos olhos,